O amor de mãe é incondicional, certo? Infelizmente, essa não foi a realidade para um jovem de 16 anos chamado Itaberli, que teve sua vida brutalmente interrompida pelas mãos da sua própria mãe. Tudo por causa da sua orientação sexual. Esta é a trágica história de um assassinato movido pelo preconceito e intolerância. Mas antes de começarmos a contar essa história tão importante, quero pedir a ajuda de vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor clique no botão de inscrição e ativem o sininho para receber todas as nossas atualizações. E se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o like e o comentário para que eu saiba se vocês estão gostando, para que eu saiba o que vocês estão achando e no que podemos melhorar. Nós estamos lutando para chegar aos 1000 inscritos e cada um de vocês faz a diferença. Então, se puderem compartilhar o vídeo com amigos e familiares, seria de grande ajuda. Mas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Itaberli viveu boa parte de sua vida no município de Cravinhos, em São Paulo. Seu pai faleceu quando ele ainda era muito jovem. Então ele morava com sua mãe Tatiana Ferreira Lozano, de 32 anos, seu padrasto Alex Cantelli Pereira, de 30 anos, e o seu irmão mais novo, que tinha apenas 4 anos. Itaberli e sua mãe pareciam ter um bom relacionamento e trabalhavam juntos em um supermercado onde Tatiana era gerente. Eles frequentemente postavam fotos nas redes sociais mostrando uma relação amigável e feliz. No entanto, em 27 de dezembro de 2016, a verdade cruel por trás desses sorrisos veio à tona. Itaberli postou em uma rede social fotos que mostravam marcas de agressão e relatou que sua mãe o havia agredido por ser homossexual. Ele também disse que sua mãe havia pedido a outros meninos para agredi-lo por causa disso. Com medo de novas agressões, Itaberli decidiu sair de casa e ir morar com um amigo em Franca, uma cidade próxima. Algumas reportagens afirmam que, na verdade, Tatiana o expulsou de casa. No meio do caminho, o menino mudou de ideia e foi para a casa de sua avó paterna, já que imaginou que a mãe de seu amigo não gostaria muito da sua presença. A avó, Dona Júlia Rosa, e o tio, seu Dário Rosa, que também moravam na casa, sabiam das discussões entre Tatiana e Itaberli por causa da sua orientação sexual. Porém, depois de 2 dias morando com a avó, Itaberli recebeu uma ligação de sua mãe que disse que queria conversar e fazer as pazes. Ela pediu para ele voltar para casa no dia 29 de dezembro de 2016. Itaberli Lozano chegou em casa e logo percebeu que havia caído numa armadilha. Ao entrar na garagem, foi surpreendido por 2 jovens que o emboscaram e começaram a agredi-lo. Os agressores eram Vitor Rabelo da Silva, de 19 anos, e Miller da Silva, de 18 anos, que foram contratados por Tatiana para dar uma surra em seu filho. O menino foi agredido com socos, chutes, mas em um momento de distração, ele conseguiu fugir para o seu quarto. No entanto, os agressores o seguiram e continuaram a espancá-lo. Em determinado momento, Itaberli foi submetido a um golpe conhecido como mata-leão ou chave de braço, aplicado por Miller, e acabou desmaiando. Enquanto o rapaz estava desmaiado, Tatiana foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou para o quarto. Virou a cabeça de seu filho para o lado e com a faca desferiu 3 golpes em seu pescoço, matando instantaneamente. Alex, o marido de Tatiana, que estava em casa no momento, ajudou a esposa a se livrar do corpo do rapaz. Eles enrolaram o cadáver em um lençol, colocaram no carro e, juntamente com Tatiana, seguiram para um canavial próximo à rodovia Francisco Fregonese. Chegando em uma área isolada, desceram do carro e abandonaram o corpo ali. No dia seguinte, o casal voltou ao local de desova e queimou o corpo na tentativa de eliminar qualquer evidência que pudesse incriminá-los. No dia 7 de janeiro de 2017,
a polícia encontrou o corpo carbonizado no meio do canavial, mas sem saber a quem pertencia, ele foi encaminhado para o IML em algum momento entre 29 de dezembro de 2016 e 7 de janeiro de 2017. Dona Júlia, avó de Itaberli, ficou preocupada quando não recebeu notícias do neto desde que ele havia ido para a casa de sua mãe. Ela foi até lá para saber o que havia acontecido e perguntou a Tatiana sobre o paradeiro do rapaz. Tatiana respondeu dizendo que eles haviam brigado novamente e que o menino havia saído de casa em 9 de janeiro. Dona Júlia ficou preocupada e decidiu ir até a polícia, relatar o desaparecimento, pois sabia das brigas e temia pelo pior. Com o passar do tempo, a polícia tentou relacionar o desaparecimento de Itaberli com o corpo carbonizado que foi encontrado. No entanto, como o cadáver estava queimado, seria necessário aguardar até que os exames necessários ficassem prontos. A única pista para a identificação superficial era uma pulseira encontrada no local onde o corpo foi abandonado, mas sendo um acessório tão comum, era difícil ter certeza de que era ele, apesar de Tatiana ter reconhecido a pulseira como sendo igual à de Itaberli. Quando Dona Júlia registrou o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Itaberli, Tatiana ficou nervosa. A polícia foi até a sua casa em 11 de janeiro para colher depoimentos, e ela acabou revelando o que havia acontecido, mas do seu próprio jeito. Tatiana disse aos policiais que Itaberli era agressivo com ela e com o irmão mais novo, e que naquele dia ele estava muito violento. Ela alegou que matou o rapaz em legítima defesa e ainda disse que ele usava drogas e tinha um histórico de agressão, diversos boletins de ocorrência e passagem pela polícia, além de levar homens para dentro de sua casa. Depois do crime, Tatiana ficou desesperada e não sabia o que fazer. Foi então que ela contou para o seu marido, Alex, e juntos decidiram levar o corpo do rapaz para o local isolado. Então, Tatiana e Alex foram presos e levados para a delegacia. O tio de Itaberli desmentiu tudo o que Tatiana disse sobre a índole do menino. A relação deles era eventual, tinha aquelas brigas, mas ele era um rapaz que ele trabalhava, uma pessoa super educado, era um menino ainda, 17 anos, né? Então estava na fase de adolescência, mas ela era uma pessoa trabalhadora. A única coisa que ele era a suspeita de homossexual, né? Mas envolvimento com droga, a gente nunca pegou droga, a família nunca deu um anúncio de droga. É a primeira vez agora que a gente tá sabendo, né, através da mãe dele, mas eu acho que isso daí é só para afastar mais a investigação. Durante a investigação, a polícia encontrou imagens de câmera de segurança que mostravam mais 2 homens entrando na casa de Tatiane na noite do crime. Questionada sobre a identidade dos homens nas imagens, Tatiana mudou a sua versão, dizendo que os havia contratado apenas para dar uma surra em seu filho com o intuito de assustá-lo. Porém, segundo nova versão apresentada, esses homens acabaram matando o rapaz. No dia 13 de janeiro, Vitor e Miller foram presos e contaram a sua versão da história. Disseram que Tatiana os havia contratado para agredir o seu filho, mas foi ela mesma quem desferiu os golpes de faca que resultaram na morte do rapaz. Além disso, uma adolescente de 16 anos, namorada de Vitor, estava presente na cena do crime e foi detida por ter sido a intermediária entre Tatiana e os outros 2 homens. Ela acabou se tornando uma testemunha muito importante na solução do caso. No total, 5 pessoas foram presas por envolvimento no assassinato. O Ministério Público considerou que o crime foi motivado por homofobia, já que Tatiana não aceitava que o seu filho fosse gay. Por isso, ela teria ordenado a sua morte. A polícia também recebeu várias mensagens de áudio de amigos de Itaberli. O que sempre aconteceu foi o seguinte: sempre houveram há mais ou menos 3 anos, de quando ele começou a homossexualidade, começaram as brigas. Eram brigas violentas, brigas feias mesmo, sempre por conta desse assunto. Ele saía na rua, bem afeminado, e aí as pessoas, os meninos, né, os grupos de meninos, sempre faziam aquelas brincadeiras. E o Itab,
uma pessoa assim, sempre foi uma pessoa muito boa, mas sempre foi agressivo, por conta de umas questões assim familiares mesmo. E aí ele rebatia esse grupo, né? Esses grupos de meninos. E aí ele chegava em casa machucado e brigava com esses meninos. E a mãe falava, bem feito, porque você é assim, por conta disso, tem que apanhar mesmo, tem que apanhar, tem que apanhar. Inclusive, quando ela presenciava as brigas na rua, ela falava, bate nele mesmo, tem que apanhar. O post nas redes sociais onde Taberli mostrava marcas de espancamentos foram deletadas algum tempo depois. Abre aspas. Acredito que foi a própria Tatiana que apagou a postagem quando ele foi assassinado, porque ela estava com o celular dele na madrugada do crime. Fecha aspas. Disse o promotor do caso. Graças a um amigo do rapaz que havia tirado o print da postagem, a polícia ficou sabendo deste fato e isso serviu como forte evidência sobre Tatiana. Apesar de tudo esclarecido, faltava o resultado do exame que comprovava que o corpo carbonizado era realmente de Taberli. Um laudo oficial confirmando isso só saiu depois de 6 meses, e esse foi o tempo que sua avó esperou para poder sepultar o seu neto. O julgamento dos acusados aconteceu no dia 26 de novembro de 2019. Tatiana foi condenada a 25 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver e corrupção de menor. O julgamento de Alex foi adiado porque seu advogado de defesa desistiu. Vitor e Miller foram condenados a 21 anos de prisão, enquanto a adolescente foi encaminhada para a Fundação Casa. Bom, espero que essa história tenha de alguma forma tocado vocês e ajudado na conscientização sobre a importância do respeito. Se vocês gostaram do vídeo e querem ver mais conteúdo de investigação como esse, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização nossa. E se vocês puderem deixar o like e um comentário, eu ficaria muito grato. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade e de alguma forma nos ajudar a chegar aos sonhados 1000 inscritos. Enfim, fique com Deus e bons sonhos.